Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje é dia 14 de janeiro de 2022. Eu desejo para todo mundo que está aqui reunido em aula com a gente feliz ano novo. E na sessão de hoje, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho algo que a gente, na verdade, até já começou, né? Que são as oficinas pedagógicas de trabalho em torno do que a gente chama da parte prática da disciplina de Tecnologia da Informação e da Comunicação. Para mim é muito agradável, porque eu pessoalmente entendo que existe um valor muito grande nas experiências práticas, né, das disciplinas do curso de História, todas elas, não que as históricas não sejam importantes, mas elas ajudam a gente em muito a enfatizar a nossa capacidade de produção técnica, né? Que é uma coisa que, para mim, pessoalmente... Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Para mim, pessoalmente, essa parte técnica ela é muito importante. Eu acho que ela é extremamente valiosa, justamente por estar voltada para uma questão finalística determinante dos cursos daqui da universidade, que são as experiências de trabalho, né? A parte de formação profissional. Então, acho que, além de tudo, é uma baita oportunidade para a gente estar exercitando conhecimentos que a gente talvez tivesse uma certa dificuldade em exercitar teoricamente, e na prática que a gente trabalha de uma forma bem dinâmica. Antes de eu começar qualquer coisa, o Afonso Augusto, deixa eu conferir, foi o próprio Afonso Augusto. Antes, como ele chegou primeiro, ele chegou com uma dúvida. Aí eu falei, Afonso, se você puder compartilhar, dar uma seguradinha, e a gente compartilhar isso com a turma toda presente, seria bem legal. O Afonso está nos ouvindo? Sim. Boa tarde, amigo. Como é que você está de saúde? Bom, estou tranquilo, tranquilo. Não gripou? Não, eu já fiz esses exames, né? Já fiz esses exames, deram negativo para eu, né? E eu tenho tomado também as medidas preventivas de máscaras, álcool e assim por diante. Massa. E aí, amigo, qual era a sua dúvida? Vamos ver se a gente consegue coletivamente te fortalecer. Diga. Ok, eu estou fazendo junto com meu irmão, né? Que ele é especialista em tecnologia da informação. Eu confesso que sozinho eu não vou conseguir. Até porque exige um determinado conhecimento prévio do assunto, e eu estou tentando, junto com ele, formular, né, o plano de Que é aula. o quê? Agora o senhor teria, ou Peraí, fica a desculpa. O critério que você está nosso? tentando formular, Afonso? O que é que você está tentando formular com ele? Só para a gente entender. Juntamente com ele, eu estou tentando formular a questão do programa, né, do plano de aula, Certo. de Certo. como fazer a questão de toda a estrutura, né, estrutura online, né, sobre questão de sala, e ele já até me explicou alguma coisa sobre a questão de aparelhos que é necessário, sobre um tipo de servidor que é necessário ter, né, sobre a questão de certas exigências, quanto à questão de com imagem ou sem imagem, com gravação ou sem gravação. Ele tem me ajudado nesse aspecto. E aí eu pergunto ao senhor, nesse caso, né, não existe nenhum impedimento quanto a isso, porque ele está me ajudando. Não, não. Olha só. Deixa eu tentar. Muito boa a sua pergunta, Afonso. Deixa eu tentar dar uma síntese de como eu vejo tudo isso que você falou, tá? Para além até de questões que você tenha mencionado. Quando a gente está preparando uma aula, um curso, quando a gente faz uma pesquisa científica, qualquer coisa que a gente esteja desenvolvendo, a gente não faz isso isolado, faz. Quer dizer, a gente tem colegas de trabalho, a gente tem pessoas às quais a gente recorre,
a gente pede ajuda, a gente busca opiniões, a gente busca contribuições. Então, por que eu estaria avaliando vocês, supondo, presumindo que vocês estariam realizando as atividades de vocês em condições diferentes do que a realidade de fato o é? Não sei se eu consigo me fazer nítido, explícito para ti, Afonso. Quando eu vou preparar uma aula, eu, Daniel, se eu tiver uma pessoa que eu conheça, que tem uma tecnologia que pode me ajudar, eu pergunto, poxa, de onde é que é essa tecnologia? Me ajuda. Eu tenho usado muito, eu descobri agora esse semestre. A gente vai estar sempre aprendendo, né? Vocês estão me ouvindo legal aí? Sim. Alô? Tá legal, beleza. Eu descobri esse semestre um software chamado Point to Fix. Depois eu vou mostrar para vocês, até porque eu vou usar ele com vocês. Ele permite você desenhar na tela, sabe? Eu descobri ele assistindo a aula de alguém, de um amigo meu. Eu estava assistindo a aula dele e falei, pô, que maneiro isso aqui, o que é isso? Aí ele falou, não, vai lá e pega, que é o tal software, papapá. Eu falei, pô, que massa, legal. Então, você está entendendo, assim, Afonso, no mundo real, no mundo que a gente é professor, que vocês são e serão professores, as pessoas naturalmente trazem coisas que a gente descobre e a gente vai aprendendo a manusear, entendeu? E a gente vai conhecendo e pedindo ajuda. Pô, me empresta isso aqui, me apresenta aquilo lá. Não é nada que deva ser visto como algo que a gente sozinho descobre, entendeu? Essa visão muito isolada, muito atomizada do que é o profissional, ela não corresponde muito bem à realidade, né? Muitas pessoas supõem que a gente tem que ser avaliado e isolado. Eu entendo que é o contrário. Eu entendo que para a gente avaliar um profissional, a gente tem que avaliar ele ao longo de condições amplas, reais, onde as pessoas de fato estão inseridas, onde elas de fato, como elas de fato farão as coisas. Então, não haverá profissional perfeito que sabe tudo, não é verdade? Vocês têm que reagir, porque senão eu fico preocupado de eu ter caído. Neste caso, não, né? Nesse caso, não o quê? Não estão ouvindo, estão ouvindo? Eu acho que não haverá um perfeito. Acho que pode até haver um perfeito, mas baseado a critérios rigorosos, né? Mas eu acho que Para não mim, é o nosso perfeito caso só agora. Deus, amigo. Para mim, perfeito só Deus. Sabe? Não tem quem saiba tudo. Então, a gente vai aprender um com o outro, sabe? Eu vejo isso com uma certa naturalidade, com uma certa serenidade, sabe? Não vejo isso com um olhar proibitivo. Então, eu acho que, inclusive, eu espero muito, eu tenho a expectativa individualmente, Daniel, que momentos como esse aqui sejam momentos onde a gente vai poder trocar ideias e ouvir dúvidas, e dúvida de um é dúvida do outro é dúvida de um, de uma forma muito, muito serena, sabe? Muito colaborativa. Porque uma coisa que é legal é que, muitas vezes, o mundo dos professores, especialmente no ensino médio, no ensino fundamental, ele é um mundo muito colaborativo, entenderam? Na universidade não é tão assim, não. Na universidade as pessoas são mais individualistas e tudo. Mas o mundo do trabalho, do professor, do ensino médio, ele é de muita troca, é de muita experiência sendo trocada aqui e ali. Então, eu transmitiria a vocês uma tranquilidade muito grande com relação a isso, a vocês se ajudarem e a vocês buscarem tirar dúvidas e construir esse projeto, que não é bem um projeto, né? Um planinho, que a gente construísse ele num diálogo, sabe? Porque eu me vejo virtualmente colegas de vocês. Vocês estão, no máximo, alguns anos de se formar.
Então, não faz muito sentido na minha cabeça eu impor barreiras entre a gente, barreiras entre vocês, avaliar como se fosse pegadinha, como se fosse um teste de quem é melhor. Isso não me interessa muito, entendeu? Eu nem acho que isso não me interessa, não é porque eu sou uma pessoa cheia de vontades, é porque eu acho que não faz sentido nenhum mesmo. A gente está avaliando as pessoas com réguas que são super complexas, que trazem mais dor de cabeça do que solução. Eu penso muito dessa maneira. Tudo bem? Alô, som. Tudo bem, Vou ficar igual tudo aqui. bem. No meu caso, eu entendi. Obrigado. Nada, de boa, cara. Legal. Fique tranquilo, tranquilo. E faça o que é confortável para você, de uma forma que você sinta que você está, de fato, participando de um processo formativo. Como é que está a saúde de vocês, gente? Eu fico pensando nessas coisas. Vocês estão legal, não estão? Alguém quer falar? Professor, eu estive mal no fim do ano passado, agora, e demorou para passar. Eu não fiz o teste, mas acredito que tenha sido gripe mesmo. E demorou bastante. E quase todo mundo que eu ouvia falar também estava doente, também estava gripado, ou era Covid, ou era gripe. Cara, é um negócio meio surreal, porque eu estou sentindo sintomas há 2 semanas. Eu fiquei com febre, aí eu fiquei muito cansado, tossindo muito, tosse de carro velho mesmo. Aí depois eu falei, não, peraí, vamos lá. Se for, vou tentar não ficar mal, né? Não ser internado, essas coisas. Lógico, com as doses da vacina certinho. Mas eu não consegui testar até agora, porque eu não estou em Macapá, eu estou deslocado de Macapá. E aqui onde eu estou, no Rio de Janeiro, simplesmente não tem teste para fazer nem em farmácia, nem comprando. Eu vim passar fim de ano, antecipei até minha volta aqui, já visitei os parentes, voltar para casa. A minha voz não está igual, está rouca. Se eu deitar em determinadas posições, eu tuço pra caramba. É bem punk, né? E eu até agora não sei se é Covid, se não é. Eu suponho que sim, eu perdi paladar. Eu suponho que seja Covid, só que eu não consegui testar. Muito louco isso, né? Sim, eu Macapá parece que também está bem punk para testar, né? acho que ficou assim por conta dos grandes casos de gripe, né? Aí depois foi se testando para ver se não era Covid. Ano Eu tenho a passado. impressão que eu peguei Covid porque eu perdi o paladar. Isso. E familiares meus também perderam. É bem assim mesmo. Quando eu peguei Covid, foi no final de 2020, no final do ano também. Tava tendo uma testagem, era fila para testagem, fila, e eu só consegui saber que eu tava com Covid porque eu perdi o olfato e o paladar. Eu perdi os dois também. Era uma parada assim muito engraçada, porque eu botava o nariz dentro de um saco de pó de café e não sentia o cheiro de café. E café é um Meu cheiro Deus, não poderoso. senti nada. Lisoforme, que é aquele negócio de limpar, que é bem forte, né? É, Meti o nariz no pote de lisoforme e não sentia nada. Nada. gosto então, só sentia que tava Não, quente, que tava frio. é isso. Isso aí, eu sabia que aquilo ali estava rolando alguma coisa, né? Mas era isso. E mais nada. Muito doido, né? Uma loucura, né? Foi horrível, até mesmo porque, querendo ou não, é o meio do semestre, né? Assim, mais pro final. Então, atrapalhou vários trabalhos aí no decorrer do caminho. Não sei se os colegas também se atrapalharam com alguns Imagino. trabalhos, mas até mesmo com a resenha, eu separei uns dias para fazer, As fiquei resenhas ficaram doente. boas, sabia? As resenhas ficaram bem boas. Não vi nenhum defeito, não. Alô? Alô? Som. Será que eu caí?
Não caiu não, professor. Professor, e todo aquele conteúdo lá dos videogames? Cara, eu fiquei doente, eu não consegui gravar. Ah, eu entendo, professor. Por aqui tá a mesma coisa também, né? Como a Diana falou. Eu fiquei doente, mano, eu não tive a menor condição, acabado. Primeira semana parecia que eu tinha apanhado. Eu tô mais ou menos ainda. É porque eu não vou largar vocês, pô, largar o calendário de vocês e não cumprir o meu compromisso, né? Que é fazer meu trabalho, enfim, eu sou pago para fazer e gosto de fazer. Mas não é fácil, não. Não é uma coisa. Isso que rolou, isso que está rolando, não é uma parada banal, não. Porque muita gente está, de uma certa forma, tranquilão com relação ao Omicron, né? Por achar que a Omicron não mata e tal. Eu sou meio reticente com essa ideia, porque pode fazer mal pra caramba, né? Não é só matar, né? Pois é, como a Diana falou, professor, tá uma onda que tá deixando todo mundo mal, né? E acabou atrapalhando um pouco a gente, nossa produtividade no semestre, em geral, né? Mas eu ficaria tranquilo no lugar de vocês, no sentido de dizer que os trabalhos de vocês não tiveram nenhum prejuízo, assim, visível. Bons trabalhos, bons textos, alguns até bem legais de ler mesmo, assim, bem maneirão. Não vi nada que vocês devam ficar preocupadões e tal, não. Super, super de boa. Super de boa mesmo. Professor, em questão de filme também, por exemplo, Matrix, Blade Runner, o senhor considera fazer algum conteúdo sobre também? Cara, eu acho várias coisas sobre ficção científica. Várias coisas. Eu acho que ficção científica é uma coisa que um dia eu tenho vontade de estudar com maior profundidade, porque não sai muito da minha cabeça. É uma ideia recorrente que eu tenho, que tem até orientado umas paradas que eu quero estudar mais para frente, de que o historiador não é um profissional do passado. Isso é uma coisa meio maluca de você pensar, né? Não, professor, eu penso um pouquinho assim também. Eu acho que ele é do tempo. Não é exatamente Isso. só o passado, é o tempo e o espaço. Isso, pô, o tempo, espaço Porque, e pessoas, não é isso? porque, na verdade, se a gente for parar para analisar a ficção científica em si, né, é algo que a gente está caminhando para isso e então a gente não pode ficar parado um determinado tempo. Então, é algo bem atual mesmo. É um pouco controversa a ideia, é um pouco não. Peraí. É super controversa a ideia de que eu tenho alguma capacidade prática em estudar futuros. Por quê? E eu falo isso porque eu sou uma pessoa que estudo com metodologias que nem são exatamente da área de história. Eu gosto muito de estudar futuros. É uma coisa meio controversa, porque na prática a gente está falando de fatos, de processos que ainda não ocorreram, que ainda estão em desdobramento. É uma coisa meio complicada de você dizer, mas como é que isso se encaixa com a história? O encaixe disso com a história, vamos lá, voltar à sua pergunta, né? A sua questão. Que não é nem uma pergunta propriamente, é uma questão. Eu vejo assim, o que a gente está chamando de passado são impressões sobre processos que, de alguma forma, a gente entende que já estão conclusos, já estão, de alguma forma, de certa forma, muito precária, que eles já encontraram uma certa finitude, né? Então, quando a gente fala em estudar futuros, se a gente compreender que são processos que ainda não ocorreram, isso se torna muito difícil. Mas se eu, por outro lado, compreender que são processos que ainda estão, que já estão sendo produzidos pela experiência social, pela experiência humana no tempo e no espaço, eu tenho uma chave interessante para trabalhar aqui, que é a ideia de que o que vai acontecer já está sendo moldado pelos acontecimentos do presente, que, por sua vez, é moldado pelos acontecimentos do passado. Certo? Certo. Fora que a premissa da matéria é uma premissa bem futurista, de certa forma, porque é o que o mundo vai se encaminhar a ser daqui a uns anos e, né? Há uma polêmica horrenda e pesada e difícil mesmo,
com relação à discussão do futurismo. Futurismo é uma escola estética do... Bom, quando que a coisa ganha tração, né? Ganha relevância? Por volta dos anos 20 ou anos 10 do século passado. Faz 100 anos. Os primeiros futuristas eram intelectuais, eram estetas, eram pessoas que trabalhavam com estéticas. Tudo bem? E essas estéticas eram estéticas diretamente consequentes da segunda Revolução Industrial. E como estéticas diretamente decorrentes da segunda Revolução Industrial, que foi uma puta de uma mega revolução, tá? Em que descobertas incríveis tecnológicas foram feitas, da Belle Époque à vulcanização da borracha, a descoberta da penicilina deve ter sido alguma coisa logo em seguida, a descoberta das vacinas é da segunda Revolução Industrial, como a gente conhece hoje, as transformações urbanas, da ideia que a gente tem contemporaneamente de urbanismo no Brasil, são praticamente todas dessa época. Então, o futurismo, ele é uma estética, não é bem uma ideologia, mas ele é uma estética profundamente triunfalista lá 100 anos atrás, entendeu, Carlos? Entendi, Porque professor. a gente tinha, como sociedades, a civilização ocidental, pelo menos, tinha uma ideia muito nítida naquele momento que a gente viveu um apogeu civilizatório. O que não era bem verdade, porque não existe apogeu civilizatório. Talvez, arqueologicamente, a gente pode falar, em termos de tecnologias, de civilizações que adquirem um determinado ponto de qualidade tecnológica, de qualidade de vida, mas a rigor, em curtíssimo prazo, para uma história como historiografia, é muito difícil a gente fazer isso, né? A gente dizer, ao apogeu, porque toda época tem profundas contradições. A nossa época agora, a gente desenvolveu uma vacina para uma pandemia bizarra como a Covid em 10 meses, mas é o momento que a gente vive a maior concentração de renda da história do capitalismo, com gente pobre pra cacete, e uma classe média, a ideia de classe média, inclusive, sendo dissolvida, segmentos da sociedade extremamente imprensados assim, na sua condição de vida. Então, eu não conseguiria dizer que a disciplina de TIC ela vai na direção do futurismo, entendeu, Carlos? Porque, primeiro, eu não acho que o futuro é, implícita ou explicitamente, um processo, vamos dizer, virtuoso, progressista. A ideia de ir adiante não significa progresso, para mim. Nos últimos 50 anos, possivelmente, como sociedade, o Brasil retrocedeu monstruosamente, intelectualmente, materialmente, economicamente, tecnologicamente. Eu concordo que há uma tendência posta. Tanto é uma tendência que, inclusive, nós agora estamos usando das TIC para dar conta de uma experiência de trabalho conjuntos, né? Então, eu não conseguiria dizer, eu conseguiria concordar parcialmente com a ideia de que isso que a gente está fazendo aqui é se preparar para as condições futuras, que envolverão tecnologia e que envolverão o uso do analógico. Até porque a tecnologia por si só, ela... Desculpa, gente, minha voz vai ficando ruim. A tecnologia por si só, ela não produz semântica, ela não produz significado, ela não produz, não sei, ela não produz sentido, semânticas. Eu posso, por exemplo, eu estou usando uma camisa agora aqui, é um bom exemplo. Eu estou usando uma camisa agora de um time de futebol que eu gosto, eu uso para ficar mais à vontade, que ela é bem confortável. De um time de futebol de Alagoas, que eu gosto muito. Eu adoro Maceió, uma cidade que eu adoro. E é de um time chamado CSA. Tá? O que diferencia essa camisa aqui de uma camisa qualquer? Hein, Carlos? Seria a qualidade e o tecido dela. Mas por que eu escolhi ela? E não escolhi, sei lá, a de qualquer outro?
porque ela faz sentido para mim, entendeu? Entendi. Porque ela é especial para mim. Se ela fosse só uma camisa sintética sem um signo distintivo, isso aqui é um signo, é o brasão do clube, do Centro Esportivo Alagoano. Se fosse só uma camisa sintética, quando ela acabasse eu ia jogar lá fora. Mas eu sou capaz de conservar essa camisa por 10 anos. Não é pelo quanto ela custou, pelo valor da mercadoria. Apesar da representação simbólica em torno de um objeto acabar sendo uma relação de consumo de mercadoria. Mas eu tenho uma relação, de certa forma, que não é só do valor-utilidade dela, é do significado que ela também tem para mim. Entendeu? Tem um sentimento também, né, professor? Torna até um patrimônio pessoal. E Oi, voltei? Voltou agora, voltou. Tá, desculpa. Pode ser um imã de geladeira, pode ser, sei lá, qualquer coisa. Um adereço. Então, eu escolhi essa aqui, mas O professor caiu, tá falhando muito. alô, alô, Voltou. alô. Vamos ver se eu volto. Voltou? Oi, voltei? Voltou. Voltei? Legal. Vocês devem ter me perdido em algum lugar quando eu estava falando O do professor não que é deu para construção. ouvir nada. Depois que eu falei, Tá. caiu, travou tudo. Tá. Eu dizia o seguinte, a construção de significado sobre qualquer coisa, ela não é dada por relações mecânicas, não é verdade? Sim, seria o ser humano. Exatamente, Carlos. A Clarine já deu a deixa para a gente. São relações humanas que constroem valor. São convenções culturais, sociais. Logo, então, seria correto afirmar que a premissa do futurismo ele seria por uma ótica de uma classe social determinante, que seria levando em conta sobre um pseudo avanço, que eles atribuíram sentido a isso? É possível dizer isso sim, que há uma questão de classe no futurismo. Em qualquer futuro há uma relação de classe implícita. Talvez porque eu seja de alguma forma influenciado por um materialismo histórico dialético que me implica em dizer que toda relação entre seres humanos implica alguma gema ou alguma estrutura de classe, tá? Por mais que não seja uma relação dada direta. Mas o que eu estou tentando dizer é que, sim, o que é um padrão tecnológico vai ser definido por uma classe dominante, obviamente, por uma elite dominante, né? Pode ser, inclusive, um consórcio de classes sociais, definindo justamente que a moldura do que é tecnologia como uma determinação para as relações humanas acaba incorrendo numa estrutura capaz de balizar as relações sociais e limitar o que seriam as relações de agregação de valor para além do digital. Mas eu acho que é um papel nosso, nessa época de transformação, não ignorar as tecnologias, mas usar elas com parcimônia e sempre entendendo que elas são ferramentas de mediação do social. Percebe? Professor, até porque a visão da maioria sobre o futuro é em uma ótica capitalista, que está atrelada ao capitalismo, que significa progresso. Então é um pouco errôneo, de certa forma. Não é só o capitalismo que vê progresso. Se você fizer
uma leitura dos textos, especialmente do início da obra do Marx, por exemplo, acaba seguindo aquela ideia tusseriana de que existe o jovem, o velho Marx, é meio que uma bobagem, mas funciona para a gente olhar melhor. A ideia de uma sociedade que visa a socialização dos meios de produção, ou pelo menos a redução do abismo social decorrente da divisão do trabalho entre proprietários dos meios de produção e empregadores e trabalhadores que usufruem ou que, na verdade, manipulam as ferramentas em função da extração de mais-valia para o funcionamento de uma economia capitalista. Se você for ler o que é o texto clássico do Marx, o Marx também vê uma sociedade futurista melhor, que avança, que progride. E ele entende, inclusive, que o capitalismo é parte disso, tá? Que é muito contraditório no primeiro momento. Ele entende que o capitalismo é uma etapa das forças, do amadurecimento das forças de produção numa sociedade de classes que deve ser superada, deve ser suplantada por uma estrutura de abolição ou de mitigação das classes sociais, que seria a ditadura do proletariado, seria a ascensão da classe trabalhadora ao domínio dos meios de produção e dos instrumentos culturais e políticos capazes de garantir que não ocorra uma acumulação de capital nas mãos de uma determinada classe, que, por sua vez, permita que essa classe domine outras, né? Não sei se eu consegui me fazer nítido, Carlos. Estou entendendo sim, professor. Quer dizer, a ideia de uma sociedade melhor não é monopólio capitalista. Mas, possivelmente, uma ideia de uma sociedade melhor, que será melhor em função do fato que ela depende de tecnologias e que as tecnologias farão do mundo melhor, essa sim é uma ideia profundamente, se não capitalista, o que eu diria até que é, profundamente mercadológica. O que é muito perigoso para as relações humanas, né? É o fetiche da mercadoria imperando, determinando o funcionamento das normas sociais. Isso é muito perigoso para as relações sociais e para a diversidade e pluralidade de culturas que a gente tem hoje no mundo. Mas eu acho que sim, a gente tem que olhar para frente, entendeu, Carlos? Eu acho que o que a gente especula sobre o que será o futuro é um exercício extremamente válido e que as artes, o cinema, a música, a pintura, a literatura, são terrenos, são espaços epistêmicos muito interessantes para a gente conversar com expectativas, com especulações do que será o mundo nos próximos passos. Isso é muito válido. E isso acaba sendo história, porque a gente produz uma visão temporal adiante baseado nas experiências que a gente tem, né? Exatamente, professor. Achei interessante. Mas é um terreno que a porrada come, sabe, Carlos? O pau quebra feio, porque, em primeiro lugar, há quem não acredite que isso é um exercício válido do ponto de vista do métier historiográfico, e que isso é algo mais próximo das ciências sociais do que exatamente da história, o que eu não concordo em nada. E, rigorosamente, eu acho que falar do futuro é falar do tempo, e falar do tempo é falar do hoje e do passado. E aí, não sei se foi a Aline, a Paula, a Poliane, a Clarine, alguém falou para mim que história é o estudo do tempo, né? Foi eu falei. Clarine, Do tempo, do no último eu espaço, acertei. seres humanos. Pois é, eu concordo com você em todos os graus possíveis, Clarine. Para mim, o estudo do tempo, das experiências cairológicas do tempo, é o cerne do que é a profissão de historiador. Mais do que áreas da história, isso para mim é microgerenciamento, sabe? Eu acho que o historiador olhar grande implica em duas coisas. Em não olhar só para o passado, olhar para o tempo, e não olhar só para a sala de aula e para a pesquisa, mas olhar para as interações sociais, os quais ele pode, ou ela, historiadora, pode ajudar a trazer contribuições substantivas. Então, a gente conversa com museologia, a gente conversa com as artes, a gente conversa com a escola de samba, a gente conversa com tudo. Onde tem relação social dada no tempo, tem papel para o historiador cumprir. Não sei se eu falei muito e não falei nada, ou falei muito e falei demais, Carlos, Clarine. Não, professor, eu entendi muito bem. Legal. Eu estava com saudade da aula. Bastante. Vamos lá. Eu queria falar com vocês sobre a nossa tarefa do mês. Vamos chamar de tarefa do mês, né?
Vamos falar sobre duas coisas úteis. Vamos. Primeira. Nós tínhamos um prazo no nosso calendário, não tinha? Alô, som. É o carro do professor. Sim, professor. Nós tínhamos um prazo que era de 20 e... Eu não lembro o prazo, professor. Eu queria, inclusive, perguntar qual era. Pois é. Eu vou lá no Cigarra. Era alguma coisa no final do nosso mês, tá legal? Janeiro. E esse prazo não vigirá. Por que eu estou fazendo isso? Porque nós estamos passando por um momento extremamente complicado de saúde. Todos nós. Eu me incluo. Vocês já viram as curvas de expansão da Omicron? De casos? Pior que Eu já ouvi falar, professor. Eu vou mostrar para vocês. É uma parada muito surreal. É possível que nós estejamos aqui falando de Omicron, assustadora, né, Pauline? A gente está falando de Omicron aqui, é possível que a gente esteja falando da mais rápida expansão de uma pandemia, de um vírus na história da humanidade. Vocês estão ligados nisso? Olha aqui a curva de casos a partir de 2 de janeiro, que foi quando eu dei, inclusive, meu primeiro sintoma. Olha a porrada. Nós saímos de 3 mil casos, 10 mil casos por dia, para 100 mil quase. Isso aqui é a média móvel, tá? Eu não sei de quantos períodos é para dizer. Mas a gente está falando de uma expansão de... Vamos trabalhar com 1º de janeiro, de 3.700 casos. A média móvel é de 7 períodos. Nós saímos de uma média móvel de 7 mil casos para uma média móvel de 62 mil casos. Você tem ideia da piração que é isso? Da pancada? É caso pra cacete, cara. 62 dividido por 7, eu acho que é... Deixa eu fazer a conta, eu ainda sou de humanas, espera aí. 62 dividido por 7 é uma multiplicação por 8 vezes, tá ligado? Muito louco, né? É exorbitante esse número. 8 vezes em 2 semanas. 8 vezes são 800%, porra. É uma porrada, é uma absurda. 800% em 2 semanas de contágio. Então... mas não tá morrendo tanta gente. Bom, isso é um comentário meio ignorante que eu não vou me ater muito. Desculpem, gente, se alguém pensa assim, tá? Não quero ofender ninguém, mas eu acho meio ignorante. No entanto, o que me interessa é que não dá para eu seguir aquele prazo ordinário. Então, ao invés de 1º de janeiro, de 26, da semana entre 25 e 29, vamos trabalhar com... Que dia que acaba o semestre, formalmente? Essa bodegona chamada semestre. Que dia que termina? Alguém me escuta? Professor, eu não sei se é lá pro dia 15 ou dia 18 de fevereiro, não é? Mas não é no início de fevereiro, fato é. Por aí. Então, se a gente colocasse o trabalho para entregar 5 de fevereiro, tava legal para vocês? 4 de fevereiro, tá bom? Tá Tá bom. ótimo, professor. Beleza. Prazo, trabalho, tique. Bom. Legal. Então, 5 de fevereiro tem entrega do trabalho de vocês. Certo? 4 de fevereiro. 4 de fevereiro. Tudo bem? Tranquilo. Legal. Muito bom. Muito bom. Essa questão, alguém acha que tem que ser de outro jeito, galera? Sim ou não? Sim ou sim?
Se manifeste quem não concorda, por favor. Pois bem, uma vez isso esclarecido, eu queria falar com vocês sobre o trabalho, o bom e o velho trabalho. Como é que vocês estão? Vocês conseguiram fazer alguma coisa no fim do ano? Ou não? Como eu fiquei baqueado também da gripe, só fiquei especulando mesmo, mas o tema já defini, eu só vou pôr em prática agora. Quer compartilhar com a gente sua experiência, do que você está pensando? Eu tô pensando em fazer aquilo que eu lhe falei sobre videogames no ensino de história, né? Eu queria mostrar que dá para se ensinar de uma forma mais lúdica também, né? E porque algumas franquias de jogos, eles ensinam história, possuem alguns eventos históricos muito importantes, e eu acho que é legal para a juventude conhecer. Eu também acho, amigo. Acho não, eu tenho certeza. Eu aprendi muito de história já através de videogame, gosto de videogame, gosto dessas coisas. Acho divertido, acho lúdico. Certo, certo, certo. Muito bem. Muito bem. E qual é o... Se você tivesse que me dizer qual é a sua dúvida agora, Carlos? Está sendo difícil para você enxergar. Tudo bem, você ainda não começou a fazer, mas para você enxergar. Acredito que seja numa elaboração de alguma atividade, professor, porque eu não vejo ainda, assim, não está tão claro para mim. Uma atividade. Por exemplo? Acredito que seria mais ou menos como assistir algumas gameplays ou até mesmo jogar e ter um feedback dos alunos quanto a isso. Ou buscar uma análise dentro do jogo sobre tal evento histórico. Olha, eu acho que é muito difícil você trabalhar com profissionais no ensino superior e cidadãos no ensino médio e pessoas no ensino fundamental fugindo muito da ideia de senso crítico, tá? Mesmo para formar profissionais para o mercado de trabalho, a gente precisa trabalhar senso crítico. As pessoas precisam discernir, afinal de contas. Que é o que as máquinas não fazem, né? Carlos, uma avaliação só é sempre muito perigoso. Não sei se você concorda comigo. Sim, professor. É uma ideia meio falha de que, durante todo um curso de experiência de aprendizagem, a pessoa testa num momento, certo? Exatamente. Então, vamos trabalhar com a ideia de que são pelo menos 2 avaliações. Eu pensei em fazer isso como se o que os alunos sabem ou como eles utilizam o videogame em si, porque a gente tem que ter em mente que nem todos têm acesso. Então, nesse primeiro momento seria o que eles conhecem, quais jogos já jogaram que se relacionam com a história, e no final eles passariam a conhecer e eles fariam alguma coisa nesse sentido, mais ou menos. Tá, então você pode fazer uma avaliação mais abstrata, em que eles vão falar das impressões e vão construir comentários que ajudem a traduzir a experiência deles e ajude com essa tradução a estruturar uma construção de significado sobre o que a experiência foi, tudo bem? Sim, sim. E existe uma segunda forma, que pode ser uma forma mais mão na massa, entendeu, Carlos? Exatamente. Depois da explanação do conteúdo, das amostras. Que é uma coisa mais voltada para o mão na massa, que é o teste do que foi a experiência do jogo, ou a construção de uma experiência de jogo. Que é sempre muito interessante. Então, algum grau de jogralidade, de teatralidade dessa experiência pode ser algo bem válido. Pode ser algo bem válido. Então, exatamente, né? É porque a gente se refere aos videogames mesmo, de forma mais gráfica do que tabuleiros, por exemplo. Então, acho que fica um pouquinho mais difícil de lidar.
Isso aí. Consegui ajudar, Carlos? Sim, professor. Beleza. Vou só pôr em prática Você agora. chama. Tem bons trabalhos sobre videogame e história. Não sei se você já viu. Na verdade, eu já li pouca coisa sobre, professor. Eu li só um livro sobre a história dos videogames da Segunda Guerra Mundial, né? Que são jogos que retratam isso. Tá. Vou ver se eu consigo te mostrar uma coisa aqui. Peraí. Foi um colega meu de mestrado, acho que ele foi um dos primeiros trabalhos no Brasil a mexer com videogame e história, que é esse aqui, Cristiano Monteiro, tá? Ele fez tanto a dissertação de mestrado dele, tudo bem? Ele pegou o Sim. Medal of Honor e a construção da memória da Segunda Guerra. E ele estudou comparativamente no mesmo programa de pós-graduação que eu, o Medal of Honor e o Call of Duty, uma comparação entre missões do videogame e eventos históricos. Tá vendo a tela? Tô vendo, professor. Inclusive, são dois jogos de FPS, né? Mais importantes desse quesito de guerra. Então, eu te recomendo muito ler o trabalho do Cristiano Brito Monteiro. Eu não conheço o Rafael Zamorano Bezerra, mas eu conheço o Cristiano e acho que vale a pena você conhecer o trabalho dele. Pode te dar algumas boas referências. Esse próprio texto aqui já é um texto legal. Tá ok, professor. Sobre Se o narrativas. senhor puder enviar lá no grupo. Posso sim. Posso sim. Mas eu vou fazer até melhor. Vou deixar o link aqui. Peraí. Vou botar o link aqui no grupo, tá bom? Eu não esqueço. Tá ok. Vou te dizer que é um texto que está na revista... Qual revista é essa? Vai aparecer. Peraí. Na revista Museologia e Interdisciplinariedade, da UNB. Volume 8, número 15. Número de janeiro a julho do semestre inicial de 2019. A página inicial é a página 121. Bem recente, inclusive. É uma revista do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UNB. Dali, vai entrando pela obra do Cristiano, tá? Tá ok, eu queria mesmo mais indicações de material. Aqui tem um oceano para você navegar, amigo. Eu vou ver se eu chamo o Cristiano para dar uma aula para a gente. Beleza? Quem mais tem dúvidas? E, professor, Sim, Diana? não é muito bem uma dúvida. Na verdade, assim, eu tenho algum exemplo assim para dar pra gente, alguma luz, alguma ideia de um tema assim que poderia ser esse projeto, esse projetinho. O que vocês gostam, em primeiro lugar? Um assunto que vocês já tenham afinidade. Por exemplo, O que você quer fazer no seu TCC, Diana? cinema. Temos um início. Você vai trabalhar com cinema e história. Isso. Temos um bom princípio. Como é que você pensaria uma disciplina? Olha como isso é interessante, hein? E não óbvio. Como é que você pensaria uma disciplina sobre história do cinema com suportes baseados em TIC? É possível? É possível. Mega possível. Netflix, YouTube, Amazon, Star Plus e Torrent e milhões de coisas estão aí para isso, não é? O
que eu acho difícil, de fato, é um recorte específico. Porque, De quê? por mais que um recorte específico para o tema, porque por mais que o plano seja um plano, não só um plano de aula, mas um plano de ensino, né, que é algo maior, ainda assim tem que ser limitado, né? Mas você já parou para pensar que não precisa ser uma disciplina baseada em questões temporais? Talvez não. Pode ser uma disciplina metodológica para o ensino superior. Já pensou? Já sim. O que eu acho interessante, de fato, é usar o cinema dentro da história. Isso aí. Essa é para mim, a grande questão. Mas vamos olhar bem aqui. Você tem interesse em um dia dar aula para o ensino superior? Não Ou nem sei, tanto? talvez. É uma coisa que você acha legal? Eu acho interessante. Então, como é que você ensinaria o manuseio de ferramentas paradidáticas de cinema para formandos em história? Vai fazer igual faziam com a minha geração, que botava a gente para assistir filme em sala? Vou colocar um filme de 3 horas lá. Era horrível. A gente fazia tudo menos prestar atenção naquilo. Mas era a tecnologia disponível da época. Hoje você pode pedir para o aluno assistir em casa, no YouTube, no celular, né? Também, eu não sei muito bem como... Você já pensou em, olha que maneiro, ensinar as pessoas a produzir material paradidático ou didático com base em ferramentas do cinema? Sim, Já pensou nisso? porque assim, quando vai utilizar de fato, por exemplo, realmente um filme, o que a gente quer ali daquele filme é o assunto, né, que ele está falando e tudo mais. Então, não é necessariamente mandar as pessoas assistirem um filme, coisas e tal, mas é também ter a capacidade de mostrar para elas várias interpretações, né? Você já Várias pensou coisas sobre o mesmo assunto. em ensinar os professores a fazer filmetes, a fazer filmes? É interessante, né? Tipo assim, técnicas de manuseio, técnicas cinematográficas para o ensino digital de história. Por exemplo, você assistiu um monte de aula minha gravada, não assistiu? Assistiu todas, né, Diana? Assistir. Tô brincando, sacanagem, ninguém aguenta aquilo. Olha só, você assistiu as aulas. Você concorda que, não estou dizendo que foi entretenimento nem foi agradável, mas é uma experiência cinematográfica? É, Você está sentado assistindo um filme, um curta-metragem, um média-metragem de alguém falando. É um filme, não é? sim, E para gravar aquilo eu precisei ter algum domínio da técnica, não precisei? preciso assim. Por quê? Porque eu tenho que ter um cuidado com o formato, com a imagem, com a luz, com tudo, não é verdade? Alô? O negócio que pode ser pensado também é porque é usar estrategicamente tudo isso que você falou. Não só fazer um vídeo, né? Não E lá só fazer tacar um um vídeo. negócio para a pessoa assistir. Não é só um vídeo. Porque no cinema em si, porque é diferente, né? Obviamente, são dois mundos, ainda assim, são dois mundos completamente diferentes. Porque quando a gente estuda, né, as fontes e tudo mais, porque tem que ser analisado dentro do cinema e tudo mais, como você deve saber, obviamente. Não é só a história que está sendo contada, por mais que seja a parte imensamente importante, né? Mas são os cortes, o É o que o Pierre texto. Sorlan chamava de subtexto, né? Sim, sim, sim. É o propósito, uma coisa muito, muito importante que eu acho também, é o propósito do diretor
ali o que ele quer que as pessoas recebam e o que as pessoas recebem, porque o próprio público faz a sua interpretação. Mesmo que o propósito tenha sido o público consegue fazer inúmeras interpretações, né? E as interpretações, elas entram dentro do estudo também, para saber Vocês não como devem foi lembrar do que Tropa de aquela Elite, pessoa né? foi atingida. Normalmente. Do Faz tanto lançamento tempo. do Tropa de Elite, vocês não devem lembrar daquela época, né? Ou lembram vagamente? Alô? Alguém está me ouvindo? Professor, eu não lembro não, professor. Pois é, vocês deviam ser muito jovens. Quando o Tropa de Elite foi lançado, ele foi um marco no cinema brasileiro, sabe? Porque, primeiro, ele vazou e começou a ser vendido nos camelôs antes de ir para o cinema. E segundo, porque aconteceu muito expressamente esse fenômeno que a Diana tá falando, que é o fenômeno da recepção, né? As pessoas receberam o Tropa de Elite de uma forma muito variada. Uns se apressaram em dizer que era uma cinematografia fascista, autoritária. Outros correram na direção de dizer que aquilo tinha uma capacidade de documentação da realidade, uma espécie de metadocumentário. E alguns simplesmente aplaudiram a violência loucamente, achando que tinha que matar bandido, essas coisas que rolam no Brasil. A Diana está aí ainda? Tem gente que fala que o filme é de ideologia de esquerda ainda, né? Cada um, assim, varia o pensamento. Eu acho muito forçada essa análise, mas para mim aquilo Tô é uma aqui, puta de sim. uma... Oi, a Diana está aí? Tô aqui. Eu acho que é só um elogio da violência. Um elogio não, um êxtase da violência, aquele filme. Sim, é porque apresenta vários pontos, né? Lá do tratamento policial em si. Aí acaba que toda cena de violência é a cena auge do filme. Exato. O clímax é a violência. Acredito que pode ser também levado como um documentário, porque acontece muito isso do que é retratado no filme. É igual Cidade de Deus, porque é quase como se fosse um retrato da nossa realidade, de certa forma. Olha aí, temos E também é um marco, né, no cinema. Temos um debate. Eu acho que é um pouco complicado mesmo, como o professor falou, falar que é assim, mais de esquerda, principalmente quando tu analisa o segundo filme. Porque no segundo filme, o Capitão Nascimento, que ele é o protagonista, né? Em todos os filmes, ele já vira quase um mocinho. E sendo que no primeiro, ele é meio que, eu não sei se eu vou usar a palavra certa, mas quase que o símbolo daquela violência. Não, vamos chamar o bebê pelo nome, Dayana. Ele Desculpa. é um torturador. Sim, ele é o torturador. Então, tipo assim, ele pega criança, mata, ele faz o diabo. Sim, e no segundo filme, o que é que acontece? Eu lembro que eu já assisti esse filme muitas vezes, os dois, e eu sempre gostei muito. Mas, eu gostava mais da atuação do Wagner Moura, então eu sempre gostei do ator, então gostei. Só que eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, o primeiro, eu não conseguia assistir muito, porque eu não gostava. Tanto que eu não gostava de Piratas do Caribe, eu não gostava desse filme muito violento. Depois eu fui assistir de novo, já passei a gostar dos filmes. E no segundo filme, eu lembro, então, quando vocês estão falando agora, eu lembrei que no segundo filme, como eu me senti, e muito tempo, faz tempo que eu não assisto os filmes, mas eu lembro como eu me senti tratando o Capitão Nascimento, acho que era esse o nome dele, né? Enfim, como um mocinho, porque o filho dele é raptado, tem toda aquela coisa, né? Aquela construção narrativa, enfim, no filme que já é bem clichê, na verdade, mas enfim, o filho é raptado e aí ele começa a desmontar toda aquela quadrilha e tudo mais. Você sentiu e aí, compaixão no final, o que pelo Capitão acontece? Nascimento? Sim, é por isso que eu tô falando, que é impossível, assim, pode ser uma análise falar que é de esquerda, mas é quase impossível falar exatamente disso, porque no primeiro filme até vai, porque poderia se argumentar que estão tentando mostrar essa violência da polícia e tudo mais, só que aí passa
como ela é. Aí tu poderia falar isso no primeiro filme. Só que tu vai pro segundo filme e esse cara que é o torturador vira quase um mocinho. Então, no final, o que acontece? Desculpa pra quem ainda não assistiu, mas meio que é ele desmontando aquela quadrilha toda como um herói. Então, dizer que é, tipo, um pouco de esquerda, não sei, eu também não consigo aceitar muito essa explicação, mas pode É ser. esticado, né? Eu concordo contigo, eu acho bem equivocado afirmar que é de esquerda. Mas tem de tudo, tem de tudo. Como a Diana falou, as recepções variam, né, Diana? Sim, acho que a gente pode pegar elementos e aí poder incluir, falar, daqui parecia mais de esquerda, uma interpretação mais esquerdista, ou então mais direita, mas elementos, mas o filme como um todo parece muito mais um elogio, como o professor falou, essa violência. Vou mostrar Sim, pra você. outra coisa que a Dayana falou, que foi os momentos diferentes da vida dela que ela assistiu, também é algo para levar em análise, o recebimento posterior do filme. Porque toda vez que a gente tanto lê um livro, assiste um filme, as experiências mudam porque a gente muda. E como ela mudou, a experiência dela mudou. Tipo, uma visão super importante que Olha, ela tinha lá. Para quem tiver paciência para ler em francês, hoje em dia a gente tem os tradutores que dão uma quebrada de galho, né? Eu recomendo muito esse texto do Rémy Benson, que é o de introdução à sociologia do cinema, tá? Vou colocar esse link para vocês. É praticamente uma resenha do texto do Pierre de Sorlan. Bem bom, vou colocar aqui para vocês. Vale muito a pena. Eu gosto muito desse texto. Tudo bem? Consegui ajudar, Diana? Conseguiu, sim, eu vou pensar mais um pouco aqui, bater cabeça. Sempre vão na direção do que vocês já conhecem ou gostam. O objetivo do processo formativo aqui, numa disciplina optativa como essa, não pode ser, em hipótese alguma, querer que vocês criem algo absolutamente desconectado da formação de vocês. É o contrário. É prezar pela conectividade do que a gente está fazendo com o restante da formação de vocês. Ou o que vocês gostam, ou o que vocês já estão fazendo. Tudo bem? Tranquilo, professor. E aí, quem mais precisa de help, de ajuda? Ninguém? Está todo mundo resolvido? Então tá bom. Vamos tentar combinar o seguinte. Semana que vem vocês vão trazer alguma coisa já no papel para a gente trabalhar? Ok. Pode ser? Bora. Podemos deixar esse Bora. acordo? Sim, Pode ser. Então tá bom, pessoal. Com isso, agora, 15h33 do dia 14 de janeiro, desejo a vocês um feliz ano novo, que a gente consiga superar tudo isso que está rolando no Brasil, que está difícil. Muita tarefa, né? E a gente consiga ter um ano bom de trabalho e de saúde e de felicidade. Tá bom? Tá ok, professor. Tchau. Vou interromper Tudo bem, a professor. gravação. Feliz ano novo por aí Tchau, também, professor. melhoras.